Oi, sejam muito bem-vindos ao canal Calango Tagarela. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, sobre as novas regras da lei de imigração aqui em Portugal. Essas leis já estão valendo, já foram votadas no Congresso e só faltam alguns detalhes, né, para que o governo especifique alguns detalhes que eu vou mostrar aqui numa análise aqui dos jornalistas, né, os jornalistas que trouxeram alguns dados. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui tá, né, a jornalista, né, ela vai trazer um especialista que vai explicar direitinho o que está acontecendo e o que foi aprovado ou não, tá? Vou deixar aqui o vídeo e a gente vai fazendo algumas críticas conforme o vídeo vai passando. O Parlamento de Portugal aprovou ontem uma nova versão de um projeto que modifica a lei de estrangeiros do país. Para explicar esse novo cenário, eu recebo agora o Marcelo Favalli, apresentador do Conexão. Favalli, boa noite para você. E isso pode afetar os brasileiros também. Muitíssimo. Eu mergulhei nos números que da imigração são impressionantes, principalmente para um país do tamanho de Portugal. E o mais importante, os dados que eu coletei, eles desmitificam, tiram um mito de que o estrangeiro gasta muito dos cofres públicos e geram pouca riqueza. Não é assim, não. Boa noite, Cris Pelágio, acompanha. Exatamente o que ele falou, né? Os imigrantes, no geral, trouxeram praticamente muita economia para o país. Tá girando a roda e fazendo muita economia. Só os brasileiros, que chega a ter 500 mil brasileiros em Portugal, trouxe acho que 1,3 milhões de euros para os cofres públicos de Portugal, né? É claro que isso pessoas que trabalham corretamente, que têm a vida certinha, que vieram mesmo viver no país e se adaptaram às culturas. Tem aqueles poucos que aprontam e fazem coisas erradas e realmente, na minha opinião, tem que ser punidos e até ser expulso do país, porque se você muda de país, você tem que aceitar as novas normas daquele país, as leis e as regras daquele país, e se adaptar à cultura, né, tanto linguística quanto cultural do ambiente, né, então a gente tem que se esforçar, né? Eu sei que para alguns é mais difícil, né, porque a língua às vezes não é a mesma, as pessoas falam espanhol, falam japonês, inglês e outras mais línguas diferentes, e aí é muito difícil por causa do dialeto, né, da gramática, mas mesmo assim, se você tiver um esforço mínimo, né, você consegue sim se adaptar. E o grande problema é que algumas culturas não conseguem se adaptar, não querem se adaptar, né, elas querem impor. E isso é o grande problema, por isso que eles criaram essas regras um pouco pesadas, né. Claro, com a ajuda política aí de partidos de extrema direita que apertam e impulsionam essas leis a ficarem praticamente impossíveis de serem cumpridas, né? Isso é a análise que a gente vai colocar aqui na sequência. Você vai entender tudo. Estendo o convite a você também. Boa noite a quem nos assiste. Vamos entender primeiro a nova legislação. Claro, já havia existido uma legislação de controle de imigrantes em Portugal, como em outros países da Europa. Então, agora temos o primeiro dia de uma mudança e muita coisa fica mais rígida. Vamos entender aqui, olha, fim da regularização do pós-entrada. Antes, era fácil entrar como turista e depois pedir a residência em Portugal. Agora não mais. Essa solicitação de residência tem que começar no processo do pedido do visto. Não dá mais para dar esse cambalacho aqui. Visto de procura... Ele está falando da autorização de residência, que as pessoas vinham como turista para Portugal e nesse processo de turismo em Portugal acabavam procurando emprego, entendeu? E como Portugal precisa de mão de obra, né, acabam absorvendo essas pessoas, se elas estão dentro daquela capacitação que elas precisam, né, as empresas. Então as empresas acabavam contratando, se as pessoas conseguiam um contrato de trabalho, davam entrada na solicitação de residência, né, que se chamava manifestação de residência, que era o artigo 88 para contratos de trabalho com empresas, né, ou então o artigo 89 que era recibo verde, tipo o nosso MEI, sabe, trabalhar como autônomo, como Uber, por exemplo. E agora não dá mais, agora você tem que fazer a solicitação de um visto com um contrato de trabalho desde lá do país de origem. Ficou bem mais difícil conseguir isso. De trabalho, isso é permitido, é previsto na legislação portuguesa. Eu vou tentar uma vida melhor em Portugal, vou buscar um trabalho. Continua esse benefício, mas agora com essas restrições. Primeiro, não é para qualquer profissional. São só os profissionais altamente qualificados. Ponto de interrogação. Embora essa lei tenha passado pelo parlamento, o governo português ainda não esclareceu, falta a definição do governo do que são essas altas habilidades, altas qualificações. Mas tem uma cláusula a mais. Tudo bem, você consegue o visto de busca de emprego por um determinado período. Não conseguiu ser empregado, tem de voltar para o seu país de origem. Que no caso é 6 meses. Isso, 6 meses, se você não conseguir emprego em 6 meses, você tem que voltar. Eles vão te dar um aviso e você vai ter que voltar. E esse aí de altamente qualificados, é isso que ninguém está entendendo direito. O que é ser altamente qualificado? Porque a qualificação vem de várias vertentes. Você pode ser
uma pessoa com nível universitário, tem uma pós-graduação e fala várias línguas, ou você pode ser qualificado de ofício, né? Você é um mecânico que trabalha 20 anos com isso, você foi aprendendo desde criança com o seu pai, com o seu avô, e você pode ter feito alguma formação técnica, e foi isso, e você é um ótimo mecânico. Então você não é qualificado? Você é qualificado, mas você é qualificado com o tempo, com a passagem de conhecimento, com questão de família e outras coisas. Então, assim, um padeiro, ele pode ser qualificado porque o pai era padeiro, o avô era padeiro, tinha padaria, e foi passando isso de geração, e você se tornou qualificado, então você não pode ser padeiro em Portugal. Então isso que é complicado de entender o que é altamente qualificado. Por exemplo, eu sou formado em ciências farmacêuticas, eu tenho 4 pós-graduações e falo 3 línguas. Então quer dizer que e eu sou altamente qualificado, mas é isso que é o problema. Portugal não paga um salário, não paga os baixos salários da União Europeia, um dos mais baixos da União Europeia. Muitas pessoas altamente qualificadas não querem ficar no país, porque paga pouco o nível de vida. Até as próprias pessoas que se formam em Portugal, os jovens que se formam em várias profissões diferentes em Portugal, não ficam no país, acabam indo para Luxemburgo, Alemanha, Bélgica, Suíça, que pagam 6 vezes mais. Então, fuga de cérebros, entendeu? Porque o governo não consegue segurar essas pessoas. E fora que muita da mão de obra que o país precisa, que são mão de obras operacionais, as pessoas que se formam em nível universitário não querem fazer. Ninguém vai querer limpar uma casa de banho, ninguém vai querer limpar um chão de fábrica, ser operador de máquina, trabalhar na agricultura. Você acha que alguém que é altamente qualificado vai querer fazer essas coisas? É claro que não. Por poucas exceções, é claro que não, gente. As pessoas não vão para um país que vai trabalhar em funções muito abaixo daquilo que elas estudaram. Entendeu? Um pouco, como eu falo, no generalismo, mas com a maioria não vai querer fazer isso. Nem quem está dentro do país, nem quem é realmente do país vai querer fazer isso. Vai acabar indo para outros países. A gente chama de fuga de cérebros. E por isso que eles não definiram isso direito, porque se eles definirem, muita gente vai embora. Muita gente vai embora. Tá? Porque um enfermeiro ganha um salário baixo. Acho que é 1.200 ou 1.300 por mês. 400 que tem segurança social, um monte de coisa. Um farmacêutico ganha 980 mil euros. Uma pessoa que trabalha no chão de fábrica, que tem ensino secundário, ganha 900 euros. Então é 50 euros de diferença. Uma pessoa que estudou 5 anos e fez pós-graduação. Não sendo interessante você ser altamente qualificado num país que paga altamente mal, né? Então, assim, não paga um salário alto, paga salários baixos. Então, assim, por isso que eles não conseguiram definir isso ainda. Né? Agora vamos pro próximo. Contrato prévio de trabalho, tá? Você não vai sair do seu país de origem, do seu endereço, sem um contrato assinado. Nada disso de vir aqui e tentar achar um emprego. Não, isso é um visto de trabalho prévio. Tem que estar já contrato antes de sair de... Não, isso que eu entendo. Por exemplo, eu quero trabalhar numa farmácia hospitalar em Portugal. Então eu tenho que mandar um currículo para os sites de Portugal. É assim que vai fazer. Eu tenho que procurar emprego lá do Brasil aqui, em Portugal. E não faz o menor sentido, gente. Isso, sabe? Você já vem visto de trabalho conseguido se houver contrato assinado. Quer dizer assim, eu tenho que ter o meu futuro patrão falou, vou te dar um contrato, você vai vir trabalhar para mim aqui em Portugal e lá com o contrato você tira o visto de trabalho. Será que todas as empresas vão querer se responsabilizar em dar visto de trabalho para muitas pessoas? Porque isso praticamente foi jogado na mão do empresário. O empresário falou, olha, te dou visto de trabalho, você vem trabalhar para mim, te dou contrato de trabalho, você vem trabalhar para mim e você ganha um visto. Para você trocar por um título de residência. Então, praticamente, isso ficou na mão do empresário. Esse contrato de trabalho prévio aí. O dono da empresa se responsabilizar por você. É isso que dá pra entender, gente. Porque não faz o menor sentido, sabe? A pessoa vai sair do Brasil para no Brasil procurar um emprego primeiro, que pode demorar muito, porque só o visto para tirar do Brasil demora meses. Os consulados do Brasil estão demorando muito para entregar visto. Então, tipo, é bem complicado, isso daí ficou muito burocrático. Casa. E o reagrupamento familiar é possível. Alguém vai e depois traz o cônjuge, os filhos, os tios, os avós. Agora essa lista está mais restrita, então é preciso haver 2 anos de residência antes de pedir o visto que ele seja estendido a um cônjuge, a filhos. Tem uma exceção, casais com filhos têm uma maior facilidade. Então isso aqui são... Então, se vocês verem aqui, ó, 2 anos de residência, quer dizer, a pessoa ela teve que... Olha o processo todo, desde o início lá, desde o fim da regularização de pós-entrada. Então a pessoa ela tem que ser qualificada, ter uma profissão muito foda, sabe? Um astronauta, um engenheiro muito piloto de Fórmula 1, algo assim. E ela vai ter que conseguir um emprego. O patrão dela vai ter que entregar para ela um visto de trabalho, vai dar um contrato para ela ir lá buscar o visto de trabalho. Com o visto ela vem pro país. Chegando no país, ela vai ter que trocar por um título de residência. Depois disso, trabalhando e tudo aqui, ela vai ter que esperar 2 anos para trazer um filho, por exemplo, se for maior de 18 anos, 19, por exemplo, ele vai ter que esperar 2 anos para vir, para ficar com o pai. E a mulher também, entendeu? Ou a mãe, ou o pai, às vezes
é o pai e o filho, sabe? Pode ser uma família de um pai e um filho. O pai vai ter que ficar lá, o filho vai ter que ficar lá pra poder vir morar com o pai, por exemplo. Então, assim, ficou bem complicado. Ele vai ter que trabalhar 2 anos pra conseguir fazer isso. Com exceção de filhos pequenos, porque também se pegasse uma criança de 3, uma criança de 3 anos, gente, ia conseguir ficar lá no Brasil, igual na Angola, Moçambique, ou qualquer outro país. Não fazeria sentido, né? Se eles falassem assim, não, até casais com filho. Então quer dizer que a mulher e as crianças devem ficar lá fora. E o marido aqui 2, 3 anos aqui sem poder trazer os filhos pra morar, já que escolheu morar aqui, aí seria estranho se eles não autorizassem isso, né? Mas isso aí, pelo menos, eles autorizaram as crianças pequenas, né? Então, gente, tá bem difícil. Agora vamos continuar aqui com a reportagem, que não acabou ainda, né? Vamos lá. As linhas gerais da revisão da legislação. Adiante, vou pedir aqui a próxima arte para a gente ver os impactos. Mas primeiro, qual é o tamanho do número de imigrantes em Portugal e por que isso voltou à discussão? Por causa disso. Residentes legais que imigraram de outros países para Portugal. Hoje, 1.600.000. Quadruplicou em 8 anos, desde 2017. Sabe o que isso aconteceu, gente? Porque o principal culpado de ter feito isso foi a divulgação de pessoas oportunistas nas redes sociais. Porque as pessoas entravam no YouTube e falavam que com 10 euros fazia a compra do mês. Tinha gente aí, muito famosinho, youtuber aí, que mentia, falando que com 100 euros fazia a compra do mês. Pegava aquela nota de 10 euros, ia no mercado e ficava comparando com o Brasil, dizendo que enchia o carrinho do mercado e no Brasil com 10 reais não comprava nenhum fubá. Vocês não lembram disso? Um monte de marqueteiro falando que aqui era o paraíso, e você podia dormir lá no chão da praça, que nada podia acontecer com você, que era um tempo taurino maravilhoso todos os dias. Criaram um paraíso que não existe, é um país normal, entendeu? É um lugar como qualquer outro, claro que tem melhorias, é um país mais seguro que muitos países, como por exemplo o Brasil, que é o meu país, é mais seguro, um pouco mais organizado, mas assim, há problemas, onde há poder de pessoas, há problemas. É uma população menor? que o Brasil comparado com o Brasil, que tem 220 lá, milhões, e aqui tem 10 milhões, quase 11 milhões, então tem uma população 22 vezes maior, então assim, vai ter 22 vezes mais problemas. Entendeu? Dependendo das metrópoles onde você for morar no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, são cidades grandes, Belo Horizonte, por exemplo. Então assim, uma pessoa vem aqui para Portugal, ela vem em busca de trabalho e melhoria de vida, né? Então assim, isso é um chamariz, então muita gente se apropriou disso para poder fazer um merchandising, uma propaganda, às vezes enganosa. Eu vi muita gente chegar aqui no país e passar necessidade. Eu vi casais chegarem aqui e não conseguirem o emprego que foi prometido e ficar no olho da rua e morar no quarto do padre da igreja até conseguir se organizar para ir embora ou outro lugar para ficar. Eu vi isso, gente. Eu vi gente na lavanderia sem ter para onde ir no dia de chuva. É muito triste isso. Foram enganadas e não conseguiram acabaram não conseguindo se regularizar no país, acabaram tendo que voltar. E tem muitas pessoas que fazem vídeo até hoje. Um vídeo assim, pegando a pessoa, tá? Eu tinha um youtuber aqui, eu não vou citar o nome aqui, mas o que ele fazia? Ele conseguiu se regularizar, porque chegou muito bem depois, até antes de dar Covid, esse cara aí. O que ele fez? Ele pegava as pessoas que não davam certo pra fazer entrevista com elas, pra elas voltarem, pra elas contarem o que aconteceu com elas. Eu achava isso ruim, porque a pessoa já tá mal. Ela não conseguiu conquistar o que ela queria. Frustrada, voltando chotada, perdeu dinheiro, perdeu tempo, falta de cabeça e frustração. Ainda tem um youtuber que vai lá pra contar a história triste dela, sabe? Olha, na época que eu assisti o vídeo, eu falei, meu Deus, eu cheguei a assistir alguns assim no início, porque no início não parecia tão tóxico, mas depois comecei a ver que a pessoa ganhava like, ela da tragédia e sofrimento dos outros, eu fiquei assim, nossa, cancelei, tirei o seguir lá, não segui mais, cancelei, bloqueei pra nunca mais conseguir ver essa pessoa nas redes sociais, sabe? Porque eu acho que isso é muito oportunismo, é maldade. Se aproveitar da fragilidade dos outros para ganhar aqui visualização, tá? Então, assim, é terrível. Portugal se tornou um destino muito atrativo. No caso de brasileiros e outros países da África Negra, por causa do idioma e até mesmo... Ele falou África Negra? Nossa. Dentro da Europa, por causa dos custos. Muitos ingleses, alemães, franceses passaram a morar em Portugal por causa do custo. Estão dentro da zona do euro, mas é mais barato. Claro, ingleses ganham 6 vezes mais, suíços ganham 6 vezes mais do que dizer. Dizem que Portugal é o país onde os reformados dos países mais ricos da União Europeia vêm morar. Por exemplo, americano, inglês, suíço, Luxemburgo, eles ganham 6 vezes mais, eles se reformam lá e vêm morar em Portugal e tem uma qualidade de vida muito boa. Conseguem comprar imóveis mais baratos, conseguem fazer poder de compra muito maior, eles conseguem fazer coisas que o próprio povo daqui não consegue fazer, gente. Como eu falei, o povo aqui ganha 170 euros por mês. Aí tem um pouquinho mais, vem um aumentozinho lá, um aumentozinho colar, e vai vida que segue, sabe? E aí você vai no mercado com um salário mínimo
você não quer tanta coisa, entendeu? Tem o arrendamento para pagar, que são o olho da cara, que paga aluguel sofre muito. Então, assim, não tá fácil para ninguém. Os próprios portugueses falam isso, não sou eu que... é porque você, imigrante, tá falando. Os próprios dos colegas, trabalho, amigos meus, parentes falam, não é fácil viver em lugar nenhum. Não existe nada de graça, gente. Qualquer país que você for morar vai ter imposto, vai ter coisa para você pagar no mundo de adultos, tá bem? Vamos aqui pro vídeo. Mas muita gente foi atrás de um emprego que não conseguia, principalmente vindos de países mais pobres. E aí existe alguns certos choques. Mas vamos lá. Ex-residentes ilegais, 34 mil já foram identificados pelo governo português e começaram a receber cartas de que deverão sair do país. Desses 34 mil, 5 mil são brasileiros. 400 mil de todas as nacionalidades estão em um processo de tentativa de regularização. Pode ser que não consigam. Então esse número de residentes ilegais ainda é um pouco nebuloso, justamente por essa enorme massa aqui. Aqui, ó, 1 milhão e... Então, gente, 1 milhão e 600 mil pessoas legais, né? E desde 2007 foi aumentando a população devido a isso que eu falei antes. Foi feita muita propaganda em cima de um país, tentando absorver pessoas. E o país precisa de mão de obra, então houve dedos de empresário que queriam puxar mão de obra barata do próprio país, youtubers, aproveitadores que faziam marketing para poder ganhar engajamento e absorver, trazer pessoas para cá, gente fazendo vídeo dizendo que aqui era um paraíso, comprava tudo barato e o Brasil era uma bosta, né? Passando aquela síndrome de vira-lata terrível que eu acho horrível, né? Que fazem de tudo no Brasil é ruim, nos outros lugares é tudo maravilhoso, que a gente sabe que não é totalmente verdade. O Brasil tem problemas, tá? Eu não nego, mas não é o pior lugar do mundo. Existem lugares bem piores, países bem piores, é só você dar uma pesquisada aí. Então, assim, gente, foi feito foi feita uma enganação para as pessoas. Tá? Não disseram se era verdade. Tem problemas? Tem, gente. Tem coisas boas, coisas ótimas. Tem festa, tem show, uma cultura maravilhosa, comida ótima, um pouco acolhedor, sim, mas é um país e país tem problema. Escondem os problemas para debaixo do tapete e só ficam falando das coisas boas, entendeu? Então, assim, e esses 34 mil, mostra aí, que receberam ordem de saída, são pessoas que provavelmente não tinham todos os documentos necessários que solicitavam, que antes estavam sendo solicitados, ou tinham passagem criminais no país de origem, e não conseguiam comprovar o documento ali da polícia, né, do seu país de originário, entendeu? E houve algum outro problema. Então, assim, se faltar qualquer documento, gente, não consegue se regularizar no país. Tem que estar tudo certinho, entendeu? Atestado de morada, né, que realmente você mora ali, entendeu? Quando você está contribuindo para o imposto de renda do país. Tudo isso. Se você não estiver trabalhando corretamente, se não tiver contrato de trabalho, se você tiver crimes, entendeu? E se não tiver como provar o estado criminal, essa também já é game over. Então, esse pessoal aí já provavelmente tá dentro dessas situações, provavelmente. E contando os brasileiros, esses 5 mil brasileiros que estão aí. Provavelmente podem ter algum problema lá do Brasil e o Portugal tem contato diretamente com a Polícia Federal e conseguiu descobrir irregularidades. A pessoa não tem todas as qualificações, não tem documentos e vai ter que deixar o país. E ali é o geral, né? Faz todo o planeta que quer vir morar em Portugal e tá com o processo em andamento, que pode ser que seja autorizado, pode ser que não. Eles indeferem, né? Te dão tempo para você procurar o documento correto para entregar para eles. Se você não entregar, vai ser cancelado a sua solicitação, você vai ter que ir embora. Se você entregar, eles dão mais um tempo para poder avaliar isso, que eu não sei lá desse quando porque a plataforma não diz, tá? Em que passo está o seu processo. O governo acaba escondendo um pouco as informações, deixando você no suspense, né, diário de como estão as coisas, né? Então, bem complicado. E ali, ó, o número de brasileiros em Portugal, 513 mil. Né? Eu não sei se esses 513 mil são todos regularizados, ou são pessoas que estão ainda... São pessoas que estão ou não se regularizando, ou então não sei como é que tá, né? Então a maior comunidade de estrangeiros em Portugal são a brasileira, né? Lógico, o brasileiro tem origem, era uma colônia, todo mundo sabe disso desde o primeiro ano de escola, né? Então o Brasil tem cultura, religião, língua, vem da mesma matriz de Portugal, porque Portugal foi que colonizou o Brasil, né? Então a gente herdou toda a cultura de Portugal, então por isso que a gente é um país que tem... uma imigração muito grande que dá para Portugal, mas não é o primeiro país, tá? O primeiro país que tem a maior imigração de brasileiros é os Estados Unidos. Acho que é Estados Unidos, depois acho que é Portugal e depois os outros países na sequência, Japão, Inglaterra, na sequência, tá? Mas o primeiro é os Estados Unidos, depois, se eu não me engano, é Portugal. Eu vou continuar aqui pro vídeo. 600 mil residentes estrangeiros, 513 mil são brasileiros. Vamos fazer uma conta aproximada? 1/3 desse volume são de brasileiros. Vou pedir a próxima arte aqui. E quando a gente fala de dinheiro, impacto na economia
portuguesa, para cima ou para baixo? Vamos lá. O impacto positivo. Países precisam de imigrantes. O que isso significa na economia? Vamos lá. Sustentabilidade da segurança social. São pessoas que conseguem trabalho, desenvolvem algum tipo de recurso, tecnologia, desenvolvimento, indústria, setor de serviços, gera riqueza. Olha o que aconteceu em 2024, números consolidados, tá? 3 bilhões 600 milhões de euros foram gerados por aqueles 1 milhão e 600 mil estrangeiros. Com impostos, investimentos, produção, trabalho, empregabilidade. No caso, esses 3,6 bilhões é todos, tá? Todos os estrangeiros. Argentina, Colômbia, Venezuela, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, todo mundo, tá? É todo mundo. Não sei se ele vai falar só dos brasileiros, mas todo mundo, todos, 3,6 bilhões. Muito dinheiro, né? Os cofres públicos de Portugal, dos imigrantes. Agora, com essa regra aí de diminuir a imigração entrando, né? Não sei se vai continuar mantendo isso, né? Porque as pessoas, elas não podem não ficar em Portugal, elas podem ir para outros países, né? Elas entraram em Portugal, se regularizaram, deram esse lucro para o país e agora elas podem migrar para outros países. Como os portugueses fazem já, né? Eles podem ir vão para a Alemanha, para a Inglaterra e para outros países, né? Então, Suíça. Então, vamos lá pro vídeo. Isso representou 1,25% do PIB. Ah, mas peraí, tem muita gente que gera um custo para o Estado. Claro, porque vai procurar uma assistência médica, precisa de algum recurso de assistência social. De fato, em 2022, que é a última vez que esses números foram consolidados, é o seguinte. Mas assim, não pode esquecer que o serviço aqui é SNS, é um serviço parecido com o SUS, mas o SUS, por exemplo, do Brasil é totalmente de graça. Você não paga nada, tá? É zero dinheiro, money, para os impostos de saúde no Brasil. Por isso você não paga nada. Você chegar lá e passar mal, quebrar uma perna, é tudo de graça. O gesso, o atendimento, o ortopedista, o enfermeiro que tá lá te cuidando, é tudo gratuito, você não paga nada. Aqui em Portugal, o SNS, se eu não me engano, tem uma coparticipação. Dependendo se você for numa urgência sem marcar com antecedência ou alguma coisa assim, você tem que pagar lá na entrada da emergência do hospital. Pagar. A última vez que eu fui lá, tinha uma crise alérgica na emergência, eu deixei 18 euros. Equivalendo em reais, dava quase 100 reais. Entendeu? Numa emergência, porque não avisei antes, não entrei na aplicação, mas imagina, você tá passando mal, você não vai conseguir, engasgando lá, você não vai conseguir digitar e fazer pra você poder passar numa emergência, numa urgência, né? Então é complicado, é uma coparticipação, é isso que ninguém fala, porque ninguém fala das coisas, a verdade, né? As pessoas falam das coisas bonitas. Os estrangeiros geraram um custo de 257 milhões de euros para o Estado português. Com médicos, com aposentadoria, N recursos, mas geraram 1 bilhão 860 milhões de euros. Então é ainda mais superavitário ter a força de trabalho dos imigrantes, conforme dados oficiais. Vocês entenderam? Então, assim, em 2022 foi gerado 1,86 bilhões versus 257 milhões. Quer dizer, os imigrantes tiveram um custo, eles indo para a saúde, eles precisando de escola, de tudo isso, eles deram um custo de 257 milhões. Você tá entendendo? Assim, para resumir, para ficar bem fácil, você comprou uma vaquinha, uma vaca, certo? E você alimenta ela só com alimentos de custo baixo, mas ela dá muito leite, você entendeu? Então, se ela deu 10 baldes de leite, você alimentou ela com um balde só. Mais ou menos isso que os imigrantes fizeram. Os imigrantes foram alimentar, tiveram um sistema básico ali e deram muito lucro. Você entendeu? É como plantar uma semente e dar muitos frutos. Então vamos lá, pro vídeo. Do governo português. Agora, também, lado positivo, combate ao envelhecimento populacional. A Europa está passando por um perfil que se repete, por exemplo, no Japão. É uma parte do planeta que está envelhecendo. Daqui a pouco, mais... A imigração ajuda nisso, porque você acaba tendo um imigrante que tem filho, que acaba virando nacional, e isso vai aumentando a população. Mas no caso, aqui que eu tô vendo, olha lá, aumento de carga fiscal também sem imigrações, mas a mão de obra é essencial, agricultura e turismo e construção civil. Então, assim, é complicado, gente. É complicado assim, falar de imigração, mais do que eu imaginava. A população está envelhecendo, tem cada vez menos jovens. E quando você manda novos imigrantes, isso perde um pouco a velocidade do envelhecimento. Vão para mão de obra essencial, esse estrangeiro, agricultura, turismo, construção civil, e há um aumento da carga fiscal. As pessoas trabalhando geram riqueza e diminui o peso do imposto para o próprio português nato. Nestes números aqui também consolidados de 2024. Você entendeu? Então, quer dizer, o português mesmo nato, ele vai pagar, ele paga 100 euros de assistência social, ele paga por seguro social lá, ele paga 100 euros hoje, com os imigrantes. Se os imigrantes fossem embora, para quem ia sobrar a taxa lá de imposto do governo, para você? Então, por exemplo, eu pago, sei lá, 100, eu pago 100. O meu 100 seria diluído para uma outra pessoa, ou transferido para uma outra pessoa.
A outra pessoa teria que pagar o dela mesmo e mais o meu. Para poder continuar mantendo o que tem, a máquina, do jeito que tá. Se não pagar, a qualidade de vida cai. Vai ter menos serviço, menos saúde, menos escola, menos materiais didáticos, menos transporte. Por quê? Porque não tem como pagar. Entendeu? As coisas não funcionam por fotossíntese, né? Por luz solar, né? Precisa pagar as pessoas para elas poderem manter a máquina funcionando. Então, se não tem dinheiro para pagar, entendeu? Se a pessoa que está trabalhando ela não tem como manter aquilo funcionando, tem 3 pessoas reformadas e um só trabalhando, esse um está sustentando 3. Aí, conforme vai envelhecendo, as pessoas não vão tendo filho, vai ter 4, 5. Então, às vezes tem uma pessoa trabalhando, um jovem trabalhando para sustentar 5 reformados. O que ele paga para manter isso aqui é muito pouco. Então, essas 5 pessoas aqui vão viver de reforma, de serviço público, de transporte, pouquíssimo recurso. Então, ter jovens ativos trabalhando no meio profissional é muito importante para qualquer país, tá? Qualquer país. Ou seja, houve um aumento de 35,2% para 43,1% do PIB com a arrecadação. Se todos esses estrangeiros fossem embora, custaria 1.700 euros a mais para cada português o custo do Estado. Vamos avançar para a gente encerrar e aí, de novo, vamos ver os aspectos negativos. Nem tudo são flores, né? Pressão sobre os serviços públicos. Então é mais gente para a mesma quantidade de hospitais, para a mesma quantidade ali do seguro social. E quando houve, por exemplo, mais pessoas endinheiradas indo para Portugal, estrangeiros com recursos, o número de habitações é a mesma. Portugal é um país que não tem muito para onde crescer, então o número de imóveis é basicamente o mesmo. Isso houve uma inflação do aluguel. Uma imigração de mais ricos, uma imigração de mais pobres, houve uma pressão sobre os recursos sociais. Agora, quando há trabalhadores em excesso, há um risco de exploração laboral, as pessoas ganharem menos porque você acaba inflando o mercado de trabalho, dificuldade de integração, um choque cultural com aqueles que estão perdendo trabalho para os imigrantes, e aí cria-se, obviamente, tensões sociais. Isso não é só em Portugal, isso acontece. No caso, xenofobia, racismo e outras coisas que acabam acontecendo, né? É um choque cultural devido a questões econômicas, né? Então, é bem complicado e às vezes é muito visível, né? Ao redor do mundo, ao longo da história da humanidade. Pressão salarial, né? Há um aumento de trabalhadores. Aqueles que estão no mesmo setor vão ganhar menos. Pressão para a baixa nos salários em funções menos qualificadas, a exemplo da construção civil, da parte de serviço hoteleira, na agricultura. Nem tudo são flores, mas o mais importante é que na história no largo da história contemporânea, as imigrações elas acabaram contribuindo muito para a evolução dos países. O Brasil foi exemplo disso, como está tendo Portugal agora. O Brasil passa por isso, né? Para quem acha que o Brasil não sofre com imigração, o Brasil recebeu 1 milhão de imigrantes venezuelanos por causa da guerra que está tendo lá com o Maduro com os Estados Unidos, questão de tráfico de drogas, fentanil e tudo que está acontecendo por lá. Então muita gente está fugindo de lá com medo dos Estados Unidos invadir aquilo ali. Então estão entrando no nosso país. Nós temos haitianos que entram no nosso país também. Nós temos pessoas da África também, da Angola, Moçambique, de outros países que também vão para o Brasil tentar uma qualidade de vida, porque a moeda deles é muito desvalorizada, então eles vão para o Brasil. Nós temos nossos próprios vizinhos ali do lado, como Bolívia, Peru, Argentina, que também vão para o Brasil, porque as moedas estão desvalorizadas e a qualidade de vida é um pouco mais baixa. Acho que do continente ali da América do Sul, os países que estão mais ou menos equilibrados é o Uruguai, o Chile, o Equador dizem que está mais ou menos ali também, né, quase quebrando também ali. Então, assim, são os países que estão melhorzinhos. Acho que é o Chile que está melhorzinho, o Uruguai ali, a Argentina agora com o Milei ali tentando equilibrar as finanças ali econômicas, mas provavelmente vai demorar décadas para poder regularizar aquilo ali, não se sabe o que vai acontecer. E o Brasil está na corda bamba, né, com as restrições aí dos Estados Unidos de 50% dos embargos por questões políticas relacionadas a ex-presidente, entendeu? E também a deputado que está se envolvendo lá e dando palpite, e também pelo governo atual que está aí, gente. O governo atual do Brasil está quebrando o Brasil. É muito imposto, o povo não vai aguentar. Dizem bocas que o Banco do Brasil talvez quebre ano que vem. Quebrar o Banco do Brasil, gente, adeus. Porque o Brasil está naquela, né? Ou agrada os ministros do STF, ou agrada os Estados Unidos, devido à lei Magnitsky, né? Que está lá impondo restrições e multas pesadas e retirada de vistos de muitas pessoas ali. Tá bem complicado o Brasil, né? A gente sabe, eu sempre estou acompanhando o que está acontecendo no Brasil também, não somente Portugal. Então, gente, vocês podem pensar que não tem para onde correr. Ainda tem a questão da guerra da Ucrânia, que está só crescendo. Estados Unidos, União Europeia, países aqui da União Europeia estão se armando até os dentes para tentar bater de frente com a Rússia no futuro, que não é um futuro muito longe.
né? Tem a guerra lá de Israel lá, tem a questão da flotinha lá, com aquela Greta lá, com aquele pessoal que foi todo pintado ir lá, a Palestina lá pra faixa de Gaza. Vocês param pra pensar nisso, gente? Que o pessoal desse, com aquele perfil, tinha português, brasileiro, americano, tudo ali dentro, indo de barquinho lá pro país dos muçulmanos lá, daquele pessoal lá da Palestina. Você acha que ia acontecer com eles? Eu acho que Israel, se não tivesse pegado essas pessoas e devolvido elas pros portos, acho que elas não estariam mais nesse mundo hoje, já tinham subido de arrasto pro alto faz tempo, entendeu? E muito lógico que era pra poder aparecer na mídia e fazer manifestação, como teve manifestação, acho que ontem aí na Itália, na Espanha, em Portugal, em vários países aqui da União Europeia, favorecendo essa grita aí, né? O pessoal da extrema esquerda, né? Eles não falam que não existe extrema esquerda e extrema direita, porque extremo é ruim, né? Mas aqui é o vídeo de hoje, falando sobre a imigração, um vídeo ficou um pouco longo, né? Porque ele explicou muito bem, eu quis colocar mais coisas em cima, porque eu estou vivenciando isso, vivenciei muita coisa, né? Graças a Deus eu consegui me regularizar. Meu cartão de residência demorou muito para chegar, porque eu tive o erro de aceitar fazer a CPLP, que acabou virando um documento de segundo grau. Falei, tem vídeos anteriores no meu aí no canal da galera na saga do título da CPLP, que graças a Deus eu tive cancelei esse CPLP e consegui trocar para o título convencional, que era o correto desde o início, se eu não tivesse entrado nessa furada da CPLP, tá? Então, mas o que a gente aí tá recebendo o cartão agora em cartão, né, quem tinha o papel da CPLP e cobriu os 2 anos pelo papel da CPLP, tá trocando o papel pelo cartão. Muita gente já recebeu, pessoas que eu conheço pessoalmente já receberam o título de residência do CPLP. Embaixo não muda muita coisa do título convencional, tá? A única coisa que muda é que a CPLP embaixo, escrito, e o cartão da CPLP é 3 anos de validade, quer dizer, vale 1 ano a mais do que o convencional. O convencional acho que é 2 anos, e o CPLP é 3 anos. No final das contas dá a mesma coisa, tá? O mesmo resultado, é o mesmo documento válido. E é isso, gente. Quem não recebeu tem que ter paciência. Para quem tá entendendo vir para Portugal, tem que ter cautela, estudar muito bem o caso antes de vir, para não ter prejuízo e não sofrer no caminho. Porque muita gente vindo para Portugal quando antigamente eram as leis anteriores e vieram passava muita dificuldade. Já vi gente morar na rua, morar em barracas, né? Como tem morando em barracas sem e nem documento, nem contrato de moradia correto, né? Ou morando em carro, ou até sendo expulso de promessas de trabalho e sendo expulso de moradia, e até morar no quarto de padre, que eu já vi casos aqui. Então, assim, gente, não venham para sofrer. Se você não tem todas as qualificações, ou pelo menos 90% que o governo atual tá pedindo, não venha, tá? Porque, mas você foi, por que eu não posso ir? Eu tô falando isso para você não quebrar a cara. Mas se você quer tentar a sorte de vir para Portugal, mesmo com todas as restrições que tá acontecendo agora, mesmo você sabendo que você não tem toda a qualificação que está sendo solicitada, e mesmo ainda tendo dúvida por disso, você vai tentar a sorte, tá? Então, tá? Mas como eu repito, cautela, não venham pro país sem realmente saber o que está acontecendo, tá? Aqui tá uma parte do vídeo, ó, tá? Você tem que ter isso aqui, para começar, tá? Já vem com visto de trabalho desde lá, aqui embaixo tem que ter ser altamente qualificado, a gente não está muito bem, visto de trabalho pela empresa, e tem 2 anos aqui para trazer sua família. Então, se você está disposto a passar por isso, boa sorte, tá? Então, assim, tentar e vir, tá? E tentar se regularizar. Se você conhece alguém no país, é mais fácil ainda, porque a pessoa pode te ajudar, mas não tá mais fácil, tá? Então, deixa o vídeo aí, mete o like aí no dedo, like, tá? Para dar os vídeos, se inscreva, e é isso aí. Tchau, tchau.